surreal. É bizarro, absurda. Muito bonito o tempo inteiro, muito lindo, muito impressionante. Oi, eu sou o Tupi e esse é mais um episódio da série Tupi em Noronha. Aqui eu vou te contar como foram meus dias na ilha, quanto eu gastei com hospedagem, comida, passeios e vou te contar tudo o que você precisa saber sobre Noronha. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve aqui, bora pro vídeo. Bom, pra chegar em Noronha não tem muito segredo, mas tem umas boas manhas que é legal saber. Eu fui de um voo direto da Latam, que agora opera saindo aqui de São Paulo e, cara, isso facilita muito. Foram 4 horinhas de voo, super tranquilo, mas aqui tem um esqueminha que é legal saber. Se você vai pra Noronha, senta sempre do lado esquerdo do avião. Vai por mim, vai valer muito a pena. Desse lado, assim que o avião tá pousando, você vê a ilha inteira. Recorte da ilha, o mar, as cores, as montanhas, você vê tudo. Eu, inclusive, paguei um pouco mais caro para conseguir sentar do lado esquerdo e na janela, mas valeu a pena e pagaria de novo, independente do preço. É um trailer do que você vai ver lá embaixo na ilha e faz todo sentido, então confia, vai por mim, senta na janela do lado esquerdo do avião, vale muito a pena. A passagem eu emiti com pontos, 45 mil pontos e de volta. Acabei emitindo com 5 meses de antecedência, o que a gente sabe que não é muito normal para voo nacional, mas eu vi a promoção e comprei, e valeu super a pena. Muita gente não sabe ou até sabe, mas Noronha tem taxa para entrar. Na real, são 2 taxas e as 2 são importantes. A primeira é a TPA, que significa Taxa de Preservação Ambiental. Ela é obrigatória e o valor é progressivo. Ela custa R$ 101 por dia e por pessoa. Você entra nesse site que está aparecendo aqui na tela, coloca direitinho a data de entrada e data de saída, que ele já vai calcular para você essa taxa. Minha dica é: paga essa taxa antes da viagem, por favor. Você vai poupar tempo, evita fila, dor de cabeça, principalmente no aeroporto. A segunda é a taxa do Parque Nacional, que é gerenciado pelo ICMBio. Ela é opcional, mas se você quiser entrar nas principais praias, tipo Baía do Sancho, Sueste, Baía dos Porcos, você precisa pagar ela. E vai por mim, vale muito a pena. Custa R$ 185 por pessoa e dura 10 dias. Dá pra pagar nesse site aqui que eu tô mostrando. Paga e faz o download das 2 taxas, dos 2 QR Codes no seu celular. Confia, vai te ajudar muito, principalmente se você tiver com sinal ruim e sem internet. É muito fácil, pagou, baixou, mostrou, entrou onde precisa entrar. Detalhezinho importante, a TPA, se você não pagar previamente com agendamento, você vai pagar o dobro do valor. Lembrando que é progressivo, então todo dia você vai pagar o dobro do valor que deveria pagar. E se você quiser passar mais de um mês na ilha, você vai ter que desembolsar um belo valor, R$ 7 mil para ficar esse período. E como tudo aqui no Brasil, pra gringo é mais caro. Gringo sempre paga o dobro do valor da taxa. Isentos do pagamento, só moradores da ilha ou crianças abaixo de 5 anos. Chegando em Noronha, você já tem algumas opções para sair do aeroporto e ir direto para o seu hotel. Se você fechou com alguma agência, pode ser que você já tenha o transfer incluso. Ou então o próprio hotel ou pousada que você vai ficar hospedado também oferece serviço. É sempre bom confirmar antes de chegar na ilha. No meu caso, eu fechei todos os pacotes com a Atalaia Noronha. Inclusive, não é publi, a Atalaia patrocina nós aqui. E foi ótimo, eles já tinham um transfer incluso. Saí do aeroporto e o ônibus já estava ali esperando a gente. Agora, se você quiser resolver tudo na hora, também é muito tranquilo. A ilha ela tem 17 km², então ela é muito pequena. Dá para resolver tudo muito rápido. Assim que você sai do aeroporto, tem vários táxis que ficam ali esperando. Eles cobram mais ou menos de 35 a 50 reais para te levar em qualquer lugar da ilha. E o preço tabelado, todo táxi cobra o mesmo valor. É rápido, fácil, tranquilo e você já começa a sentir um pouco do clima da ilha. Aqui eu acabei ficando em 2 pousadas diferentes, por conta de disponibilidade no calendário, que aliás é super comum por aqui. A primeira foi a pousada Pescador Eli, que fica aqui na Vila dos Remédios. 2 minutinhos você já tá perto de tudo, sério, é muito perto de tudo. E a melhor parte é que você também tá a 5 minutos da Praia do Cachorro, consequentemente perto da Praia do Meio e da Conceição. Então se a ideia for bater perna, conhecer aqui o centrinho, descer nessas principais 3 praias, vale muito a pena, porque a localização aqui é ótima. E a pousada também é muito boa, bom Wi-Fi, os quartos são bons, a estrutura é bem ajeitadinha e o melhor, cheio de bichinho para te receber assim que você chega. Olha o fiapinho de manga. Ela só não tem café da manhã, mas mesmo assim vale muito a pena. Eu paguei mais ou menos 300 reais a diária. É mais ou menos o padrão por aqui, e eu reservei tudo pela Booking. A segunda pousada foi o Fulô de Mandacaru, que fica aqui na Vila dos 30, mais ou menos uns 5 minutinhos da Vila dos Remédios. Mas a caminhada é muito gostosa. A pousada também é ótima, não tem café da manhã também, mas foi o melhor custo-benefício que a gente encontrou aqui na ilha. Mais ou menos 240 reais à noite.
E parece que é um padrão aqui da ilha, e eu não reclamo, mas também cheio de bichinho para te receber. O diferencial legal daqui é que tem uma cozinha compartilhada, então se você estiver pensando em economizar nas refeições, vale muito a pena. A cozinha é super equipada e ótima também. Outra coisa que ajuda bastante é que tem água liberada, então se você voltar do passeio não precisa ficar passando no mercado para comprar água, tem aqui na pousada. Agora, se você está buscando uma experiência um pouco mais luxuosa, não faltam opções por aqui. Hotéis boutique, bangalô com vista premium e tudo que você imaginar. Eu optei por economizar um pouco mais na hospedagem e gastar com outras coisas, passeio, comida e tudo mais. Mas o que não falta é a opção aqui para você curtir a ilha. A Vila dos Remédios é tipo o coração turístico de Noronha. A estrutura é bem pensada para os turistas, então você vai acabar encontrando de tudo um pouco. Restaurante, mercadinho, padaria, loja de roupa e tudo mais. Tem uma parte um pouco mais para baixo que ela é mais histórica, então você vai encontrar uma igrejinha super charmosa, algumas estruturas antigas, ruínas. Vale a pena bater perna para conhecer um pouco mais da história de Noronha. A vibe é tranquila e é bizarro como é muito seguro. Você pode sair tranquilamente, a ilha é muito pequena, tem só 3.000 habitantes. Eu confesso que eu nem vi polícia, é super seguro e tranquilo. 3 polícias lá. Não fala essa parte da polícia, não. Não? A gente viu polícia mais do que viu cavalo. É mesmo? Tomando cu, Então, peraí. Sobre comida, a gente fez aquele esquema de cada dia, cada refeição, um lugar diferente. Exceto pelos últimos dias que a gente acabou encontrando um restaurante muito legal, que é o Sete Mares, fica ali na Vila dos Remédios. De manhã ele serve um executivo, custa R$50 e é super honesto. Tem, se eu não me engano, 3 opções de proteína e uma série de acompanhamentos que você pode montar o seu prato. À noite a gente acabou voltando lá para comer pizza. Custa mais ou menos R$50 por pessoa também, depende do sabor que você escolher e vale muito a pena. Mas se você quiser comer a pizza, tem a La Bella, que é muito famosa lá e todo mundo conhece. Mas aqui no Sete Mares vai uma dica de ouro. Pede essa sobremesa aqui. Chama Cartola, você pode pedir metade dela, serve também 2 pessoas e é maravilhosa. Banana, farofa, queijo e sorvete. E confia, é bom pra pôr. No geral, você pode comer bem gastando pouco ou muito, vai do seu bolso. Tem lugares como Sete Mares, que eu acabei de comentar, e uma mãezinha, que você consegue economizar e comer bem. O mais legal é a feira noturna que rola ali no centrinho. Tem algumas opções diferentes para você comer. Hot dog por 22, pastel por 20, hambúrguer por 35 e o famoso sushi dog, a partir de R$30. Mas também tem restaurantes mais caros, mais refinados. Como eu falei, vai muito do que você está pretendendo gastar. Mas para você ter uma boa ideia, os restaurantes mais refinados, com pratos mais elaborados e para dividir em 2 pessoas, você vai gastar mais ou menos R$230 a R$300 para 2 pessoas. Isso só para o prato principal. Se você pedir uma entrada, bebida, um drink, um vinho, alguma coisa, vai ficando sempre um pouco mais caro. Mas o prato principal, ele gira em torno, para 2 pessoas, de R$230 a R$300. E é legal porque aqui a gente tem várias opções. Uma curiosidade é que tudo chega na ilha de barco, então justifica a comida ser um pouco mais cara. Então se você pedir um prato com carne, por exemplo, você vai pagar um pouco mais caro mesmo, porque a logística para trazer isso para cá é bem complexa. Então recomendo ir em peixe e frutos do mar, para você comer um pouco das especiarias e iguarias aqui da ilha. Agora, o que pesa mesmo é bebida. Se você quiser beber, vai sair um pouquinho caro. Eu cheguei a ver drink aqui por R$70 e cerveja long neck por 30. Então se sua ideia é chapar o coco, prepara a carteira. Mas se você quiser economizar também, é possível. Dá para você achar long neck aqui em alguns mercadinhos por R$15. Outra dica boa lá na Vila dos 30 é o Cacimba Bistrô, do famoso chefe Auricélio Romão, que fica pertinho do Fulô de Mandacaru. Com toda certeza foi meu restaurante favorito. É bem conhecido na ilha, vive cheio e inclusive é frequentado por gente famosa. Um pouquinho mais caro? É, mas entrega bem. Inclusive uma curiosidade é uma entrada que eles têm lá, que é um pastel de lagosta, que custa R$172. Uma entrada chama Bruno Galeasso. Ainda na Vila do 30 tem um mercado com padaria lá dentro, que salvou alguns cafés da manhã nosso, e é muito bom. Um pouquinho mais pra frente eu vou falar também do restaurante do Museu do Tubarão que a gente conheceu no passeio do Ilha Tour, mas calma, já chego lá. A ilha, como eu já comentei antes, é bem pequena, então dá pra fazer tudo a pé, e caminhar em Noronha é uma delícia. As ruas são tranquilas, o clima ajuda e é super seguro, mesmo à noite. Então se você curte bater perna, vale muito a pena explorar e conhecer ali a região com calma. A ilha tem um aspecto bem exclusivo, ela não é tão acessível para quem tem algum tipo de dificuldade em mobilidade. Por exemplo, para você chegar no Sancho, você tem que descer 200 degraus. Então se você tem alguma dificuldade de mobilidade, eles não recomendam esse passeio. Mas mesmo para passear ali no centrinho, na Vila dos Remédios, é tudo em paralelepípedo, o piso é bastante irregular, uma hora é grama, outra hora é terra, outra hora é estrada batida. Então é um pouco mais complicado. Então se você tem um pouco de dificuldade de mobilidade,
eu não recomendaria muito. E se você não quer ficar andando para conhecer a ilha, você tem algumas opções bem legais também. A primeira delas é alugar um buggy ou uma moto. Eu não cheguei a fazer isso, mas vale muito a pena, principalmente se você tiver em mais de 3 pessoas. O preço está mais ou menos de 400 a 500 reais o buggy e 150 reais a moto. É uma experiência que parece valer muito a pena, você dirigir ali pelas estradinhas e com aquela vista de Noronha. Outra opção legal são os táxis. Como eu comentei, a ilha é bem pequena, então o táxi de uma ponta a outra da ilha vai te custar mais ou menos 35 reais. Se você for para um ponto mais curto, é mais barato ainda. Tem também a opção de ônibus, e isso salva bastante. A passagem custa 5 reais e você consegue conhecer a ilha praticamente inteira. Os ônibus são ótimos, tem uma boa estrutura, ar-condicionado inclusive, e se você estiver pensando em economizar, pode valer a pena. No meu caso, como eu fechei os passeios com a Atalaia e Noronha, eu já tinha esse transfer do hotel para o passeio incluso. Então eles iam todos os passeios me buscar no horário que a gente combinava, no hotel, e no final do passeio eles me deixavam ali de volta. O que eu fazia a partir dali era comigo, eu acabei optando por fazer tudo andando mesmo. Mas isso facilitou bastante. Antes de eu te contar como foram os passeios, deixa eu te falar quanto custou e o que tinha incluso em cada um. Na real, eu fechei um pacote com a Atalaia que incluía ilha tour, canoa havaiana, mergulho de batismo e a trilha Costa Esmeralda. Todos esses passeios já vinham com um transfer incluso, como eu comentei anteriormente. Então eles me buscavam no hotel, me levavam até o passeio e no final do passeio me deixavam no hotel de novo. Agora, a alimentação não está inclusa. Em passeios que duram o dia todo, eles vão te deixar em um lugar com restaurante na hora do almoço. Outros pegam só um período do dia, você almoça em algum lugar e vai para o passeio. O pacote completo com esses passeios custou R$ 1.100 por pessoa. Como eu fui em baixa temporada, eu imagino que esses valores devem mudar. Então minha dica é, entra no site deles, dá uma avaliada, lá tem todos os pacotes, tem os passeios avulsos também, e aí você pode ver e montar um cronograma que se encaixe melhor no seu estilo de viagem. E reforçando, se você não quiser comprar um pacote com todos os passeios, eles também vendem de forma avulsa e você pode personalizar do jeito que você achar melhor, de acordo com os dias que você tiver na ilha. 2 passeios que eu não fiz, mas todo mundo recomenda muito, é o Ilha Tour de barco e também o Entardecer. Não fiz, como eu comentei, você pode personalizar do seu jeito, todo mundo recomenda muito esses 2 passeios também, fica a seu critério, lá no site tem todas as informações, a descrição do que tem no passeio, a duração do passeio e tudo que você precisa saber. A gente chegou em Noronha num domingo, mais ou menos por volta do meio-dia. A gente chegou e foi direto para a pousada, tomamos aquele banho, trocamos de roupa e fomos conhecer a Vila dos Remédios. O primeiro dia foi um dia mais tranquilo mesmo, mais de conhecer e entender onde a gente estava. Almoçamos uma comida bem gostosa e depois a gente desceu ali na Praia do Cachorro. A maré estava um pouco cheia, mas mesmo assim já foi impressionante. Aquele primeiro impacto com o mar de Noronha é surreal. E à noite a gente foi naquela feirinha noturna que eu comentei agora há pouco. Bem legal, é um rolê bem tranquilo, leve, é bom para você comer, já entender um pouco do que tem ali na ilha. Vale muito a pena dar uma voltinha ali à noite. Mas aí veio o segundo dia, e com ele o famoso Ilha Tour. E cara, sem exagero, foi ali que a ficha caiu. Noronha é absurdo de lindo. É bizarro. Eu já vi muitos lugares lindos em todo lugar do mundo, mas o que eu vi aqui é impressionante. A primeira parada foi logo ela, a Baía do Sancho. A praia eleita 8 vezes pelo TripAdvisor como a praia mais bonita do mundo. Areia branquinha, mar cristalino, paredões de rochas imensos, e o acesso é um pouquinho complicado. É uma descida de mais de 200 degraus, bem apertados. Se você tem claustrofobia, não recomendo muito, mas é muito lindo, vale muito a pena. Lá a gente teve o nosso primeiro contato com o mar, com snorkel mergulhando. Foi um mergulho livre e já deu para ver alguns peixinhos, a raia, deu para ver bastante coisa e ter uma ideia um pouco da vida marinha aqui de Noronha. E a segunda parada foi na região portuária. A gente conheceu o famoso Buraco da Raquel. Ele 1000 vezes. É uma formação rochosa bem antiga e cheia de história. E dali a gente foi para o Museu dos Tubarões. O museu tem um acervo bem completo e bem profundo sobre a fauna marinha aqui de Noronha. Então dá para você ter uma ideia bem bacana das espécies, principalmente de tubarão, e um pouco da história da formação de Noronha. Por exemplo, a Noronha é uma ilha vulcânica, não sei se você sabia, mas no Museu do Tubarão dá para conhecer um pouco mais dessa história. E a gente almoçou ali mesmo. Dentro do museu tem um restaurante, confesso que eu não gostei muito. A gente gastou mais ou menos R$400 para 2 pessoas, com um prato principal e uma bebida. A comida não foi a melhor coisa que eu comi, mas super honesta. Depois do almoço, a gente seguiu para a Capela São Pedro, e a vista dali é espetacular. A capelinha em si, ela é simples, mas ela carrega toda a história da Vila dos Pescadores que tem ali perto. E em seguida nós fomos para a Baía do Sueste.
que é onde tem o único mangue insular do Atlântico. E a parada ali foi mais contemplativa. Então foi um momento de descanso, admiração, tirar bastante foto e a vista é absurda. Depois a gente seguiu para Cacima do Padre, e ali você dá de cara com a formação rochosa, talvez mais famosa do Brasil, que é o Morro dos Dois Irmãos. É o tipo de lugar que dá vontade de sentar e ficar ali só admirando. Ali no cantinho tem um acesso quase que escondido, uma escadinha que você passa, e você dá de cara com a Baía dos Porcos. Em questão de vista, ela é menor, ela não é tão contemplativa quanto as outras, mas é tão bonito quanto. Noronha tem uma influência muito forte dos americanos na época da guerra. O nome, inclusive, veio de um apelido dado pelos militares americanos porque eles achavam que a Baía dos Porcos era muito parecida com a Bay of Pigs, em Cuba. E o nome ficou, e é uma das praias mais emblemáticas aqui da ilha. Essas pedras mais fechadinhas, que inclusive você tem que passar de capacete para não cair nada na sua cabeça, elas formam essa piscina natural super pequenininha, mas maravilhosa. Na boa, usar snorkel aqui não é opcional, é obrigatório. O TripAdvisor, inclusive, elegeu essa praia aqui como a 5ª praia mais bonita da América do Sul, e não é tão difícil entender o porquê. Para finalizar o dia, um pôr do sol no mirante do Boldró. E, assim, não dá para colocar em palavras o que a gente viu ali. O céu vira uma pintura. As pessoas param, ficam em silêncio, admiram, e parece que a ilha está ali respirando junto com você. Agora, sendo bem real contigo, o Ilha Tour é puxado, é bem cansativo. Principalmente depois do almoço, que começa a ficar um pouco repetitivo e vai te cansando bastante. Você acaba visitando vários lugares, você provavelmente saiu muito cedo. Principalmente depois do almoço, começa a ficar um pouquinho mais repetitivo e cansativo também. Mas não quer dizer que isso é ruim. É tudo muito bonito, muito impressionante, vale muito a pena você ver. Não passa por nenhum lugar feio, mas tem que estar com energia. Então leva água, leva alguns snacks se você conseguir e, muito importante, mas leva um power bank. Você vai tirar foto e fazer muito vídeo durante o dia inteiro. Cada parada você vai tirar muita foto. Então você tem que estar com bateria para conseguir registrar tudo. No terceiro dia a gente fez um dos passeios mais especiais da viagem, a Canoa Havaiana. Acordamos às 4h30 da manhã, no escuro ainda, e fomos direto para a Praia do Porto. Chegamos lá, encontramos outro grupo, juntamos a galera e partimos para o mar enquanto o céu ainda estava escuro. E cara, a rota que você faz na canoa é linda. A gente passou pela Air France, Rugido do Leão, Praia do Cachorro, Praia do Meio, Conceição, tudo isso remando no maior silêncio, só ouvindo o mar. E é impressionante. E aí a gente pausou e veio o grande presente do dia. O sol começou a nascer. E olha, se eu posso te dar um conselho, para e admira. Quase uma poesia. A luz vai rasgando o céu bem devagar. E olha, se eu posso te dar um conselho faça esse passeio. Ver o sol nascer em Noronha, dentro da canoa, do ponto de vista de dentro do mar, foi surreal. É outra perspectiva da ilha, outra energia. Os guias, inclusive, são muito bons. A gente fez com o Popinha, que inclusive tirou a minha foto favorita da viagem. E, cara, sem exagero, foi, assim, o meu segundo passeio favorito. O primeiro, já vou contar. E se já não bastasse tudo isso, a gente teve uma surpresa, assim, maravilhosa, que foi um encontro da nossa canoa com os golfinhos rotadores. Eles aparecem geralmente no mesmo horário, mas você depende muito da sorte. E eles apareceram do nada, em grupo, passando aqui, girando, passando aqui do nosso lado. E por mais que eu tente mostrar o que a gente viu aqui pela câmera, é muito difícil explicar o que a gente estava sentindo e vendo ali no momento. É uma sensação, assim, bem diferente. No fim ainda rolou um mergulho, com direito a uma parada, num trecho mais calmo ali do mar. Foi muito bacana também. É um pouco esquisito, porque você está num lugar quase que mar aberto ali, né? Então você não vê muito do que está embaixo de você. Mas é uma sensação bem legal, é muito gostoso, a água é muito boa, a cor da água é maravilhosa e é uma experiência que eu recomendo demais, assim, é bem legal mesmo. Então vai por mim, se você quer ver Noronha do jeito que ela é, entender um pouco mais da fauna de Noronha, ali, da vida marinha, faz esse passeio, vale muito a pena, você vai ter uma experiência muito legal com o sol, vai entender um pouco da natureza de Noronha e, assim, é maravilhoso. O quarto dia foi o dia do mergulho de batismo. Eu confesso que eu tava achando que ia ser mais um dia de mergulho de snorkel, mas eu fui pego de surpresa. Era um mergulho com cilindro, roupa e tudo que o mergulhador tem direito. E olha, foi pra mim, de longe, o melhor passeio da viagem. A equipe que acompanhou a gente era uma equipe bem capacitada, e eles eram muito bons, eles deixavam a gente calmo o tempo inteiro, super bem treinados, eles explicaram tudo com calma.
A gente nunca mergulhou de cilindro, então obviamente a gente sabe que é super perigoso, tem várias regras que precisam ser seguidas. E foi tudo muito bem explicado desde o começo. Eles sempre deixaram a gente muito tranquilos, muito bem confortáveis com tudo que ia acontecer, explicaram todas as situações, os riscos também, é claro, mas mesmo assim, a todo momento a gente se sentiu super seguro e sabia que ia ser um passeio muito bem aproveitado. A gente ainda contratou um fotógrafo pela pequena bagatela de R$150 por pessoa, mas vai por mim, vale muito a pena. O mergulho em si é curtinho, ele durou 30 minutos, o mergulho, tem tempo de preparação para você entrar na água, você faz um treino rápido ali de respiração, mas assim, foram os 30 minutos mais impressionantes de toda a viagem. A gente viu coisa que não tem como ver de outra forma. A gente viu muita tartaruga, deu para ver tubarão, foi uma experiência assim muito impressionante. Viu muito peixe colorido, cardume, a gente mergulhou ali perto do naufrágio, então Noronha tem alguns naufrágios propositais que aconteciam quando o pessoal tinha que dar um sumiço nos barcos, então eles vinham ali na região portuária e afundavam os navios. E assim, é uma experiência maluca, é um silêncio absurdo, é uma sensação de que você está voando dentro da água, meio maluco. E é como se a gente estivesse entrando ali em outro mundo. Inclusive, no nosso grupo tinha uma mergulhadora que é habilitada mesmo, então ela tem um mergulho um pouco mais independente, um pouco mais livre. Ela comentou que Noronha é um dos principais pontos turísticos para o turismo de mergulho. Então a fauna, a vida marinha que tem aqui é muito grande. A gente tem mais de 400 espécies marinhas que vivem embaixo da água aqui dentro. Então assim, vale muito a pena. Você vai ver coisas que você não consegue nem imaginar. Então assim, não deixa de fazer esse passeio. O mergulho é imprescindível se você quiser ter uma experiência completa aqui em Noronha. Mesmo que você nunca tenha mergulhado, mesmo que você tenha, bata aquele medinho de mergulhar com cilindro, eu sei, é normal, mas vale muito a pena. A minha esposa, que é super medrosa para essas coisas, ela estava um pouco insegura de fazer, mas depois que fez, tudo fez sentido, tudo valeu a pena. E vai por mim, confia, vence esse medo, supera isso que no final vai valer demais. E bom, no nosso último dia de passeios a gente fez a trilha Costa Esmeralda. Existem outras trilhas também, algumas outras opções que você pode conversar com a agência e entender qual faz mais sentido para você. A gente acabou escolhendo essa porque dava a possibilidade de a gente conhecer algumas praias. Essa trilha é feita pela costa da ilha e a gente acaba conhecendo de outro ponto de vista, da praia mesmo, os lugares que a gente conheceu no primeiro dia, no Ilha Tour. A caminhada dura mais ou menos 2 horas, mas assim, é bem tranquila de fazer. Você passa por alguns trechos de pedras, outros pela areia da praia, sobe um morrinho aqui, desce um morrinho ali, mas não é nada puxado, não é nada pesado, dá para fazer tranquilo. Claro, se você tem alguma dificuldade de mobilidade, não é muito recomendado. Em linhas gerais, é um passeio mais de contemplação. Você acaba tendo um pouco de esforço físico, você conhece, um pouco mais da flora ali de Noronha, tem alguns trechos inclusive que a gente entra em contato com algumas plantas um pouco mais perigosas, mas ainda assim é uma trilha mais de contemplação. Então você tem alguns spots ali da ilha que são mais escondidos, você só consegue conhecer com a trilha, e que valem muito a pena, são bem bonitos também. Pra gente foi um pouco interessante porque no primeiro dia a gente fez o Ilha Tour e nesse dia a gente fez a trilha. Então a gente conseguiu ter uma noção em perspectivas diferentes dos lugares que a gente estava visitando. Foi uma experiência bacana, vale muito a pena também. Como eu comentei, são 2 horas de trilha, não é muito puxado, se você tem um pouco de dificuldade na mobilidade, não recomendo muito, mas se você não tem nenhuma dificuldade, vale a pena fazer, e foi uma forma legal que a gente encontrou de encerrar o dia também. O final da trilha, depois de 2 horas de caminhada, vale muito a pena, a gente termina na Baía dos Porcos, que foi aquela baía que a gente conheceu no Ilha Tour. No primeiro dia, a maré estava um pouco agitada, então a gente não conseguiu entrar no mar. Já nesse dia da trilha, a gente conseguiu. E valeu muito a pena. Ali, como eu comentei anteriormente, vale muito você usar snorkel para conhecer um pouquinho. Como a gente tem ali uma barreira de pedras bem grande, a gente tem uma vida marinha bem ativa. Então, se você der sorte, você consegue ver a raia, talvez até polvo e algumas espécies de peixe também. E, bom, fechar a viagem com essa experiência de entrar ali na Baía dos Porcos foi muito legal, valeu muito a pena. Agora, dicas importantes. Voltagem. Todas as tomadas lá são 220. A minha esposa até comentou. Se for levar a escova secadora, não esquece de mudar a voltagem. Tudo sempre 220. Dica valiosa aí para os cabeludos e cabeludas de plantão. Equipamento de snorkel. Se você tiver, leva o seu. Se não tiver, eu recomendo comprar. Se você não quiser comprar e não tiver, lá tem algumas opções de alugar, R$30 o dia. Todo lugar que você for,
vai poder usar snorkel, então não deixa de levar, de verdade, vai valer muito a pena. Sapatilha de mergulho. Se você tem um pé um pouco mais sensível, compra essa sapatilha aqui. A minha esposa comprou e é muito boa, ela funciona tanto dentro quanto fora da água. É super confortável e te ajuda muito a andar. Você vai encontrar alguns trechos de caminhada ali que vai ter muita pedra, terreno irregular, dentro do mar inclusive às vezes tem algumas pedrinhas. Então se você tem um pé mais sensível, vale muito a pena. Snacks na mala. Você pode levar alguns snacks aqui de São Paulo, de onde você estiver indo. E quebra um galho enorme. Então você pode levar sneaker, pode levar barrinha de cereal, castanha e coisas desse tipo que ajudam bastante. Vai te quebrar um galho tanto no café da manhã quanto no café da tarde entre um passeio e outro. Então, dica de ouro. Internet e sinal. Reforçando, o sinal na ilha é um pouco instável e nem sempre vai estar conectado. Então, lembra de baixar o QR Code das taxas e do ingresso do parque para você evitar dor de cabeça, evitar fila. Já deixa bonitinho ali o QR Code no celular, é muito mais fácil só mostrar, entrar e aproveitar a viagem. Dinheiro físico. Lá, obviamente, todo mundo tem maquininha, aceita cartão de crédito, aceita cartão de débito, mas a galera lá adora dinheiro físico e Pix. Como o sinal às vezes pode estar um pouco instável, leva um pouquinho de dinheiro físico. Você vai conseguir até negociar, pechinchar, desconto se você pagar com dinheiro físico ou Pix. Repelente e protetor solar. Vai por mim, eles vão ser seus dois melhores amigos. Usa, passa o tempo inteiro, repelente também, deixa ali na bolsa, para qualquer passeio que você for, tem muito mosquito, então confia, leva os dois e passa o tempo inteiro. Aluguel de guarda-sol e cadeiras. Em várias praias o esquema é bem acessível, então a gente acabou pagando ali R$50 num guarda-sol com 2 cadeiras médio, que pra gente atendeu super bem, e tem também uma opção maior por R$70, que é um guarda-sol imenso, gigantesco, de repente se você tiver com a sua família e com mais pessoas, vale bastante a pena também. E é um valor até relativamente acessível em comparação com outras praias. Tem algumas pousadas que já têm esse serviço incluso, então dependendo de onde você se hospedar, talvez tenha, é sempre bom dar uma perguntada para saber, mas se não tiver, vai na fé e aproveita a praia que é acessível de certa forma. Água nas praias. Nas barraquinhas, quiosques, ambulantes, vendedores, a água vai custar de R$10 a R$12 de 500 ml. Então se você puder, leva sua garrafinha térmica. Dá para encher pela metade do preço nas paradas dos parques. Consciência sempre, galera. Noronha tem uma dificuldade de acesso à água. Ela vem por 2 meios. Dessalinização do mar, 30% aproximadamente da água, e o resto vem no navio-pipa. O navio traz água para a ilha. Então lembre-se sempre, banhos curtos, ar-condicionado desligado sempre que você não estiver usando, levar sacolinha de lixo é muito importante para você descartar adequadamente e não deixar na praia. E lembra, o paraíso é lindo, Noronha é lindo, mas também é frágil, então a gente tem que cuidar disso, turismo consciente sempre, galera. E cara, Noronha me ensinou muita coisa. Me ensinou que beleza, na verdade, não precisa de filtro, e que algumas experiências não cabem só aqui na tela. E se esse vídeo te ajudou, te inspirou, ou te fez viver um pouco desse sonho aqui da ilha, não deixa de se inscrever, é de graça, curtir, ativar o sininho para ver os nossos próximos vídeos, porque ainda tem muito conteúdo vindo aí de outros lugares também.